O São Paulo hoje, né, Flávio Prado, que perdeu para o Internacional, também não está numa boa fase, né? Vem muito mal o São Paulo, mas que tem mais vontade que o Flamengo. Ah, tem. Isso é indiscutível. De novo, hoje o São Paulo correu pra caramba, se matou. Começou muito mal, depois reagiu, conseguiu fazer um gol. Segundo tempo, o Internacional arriscou. As trocas do Cudê no intervalo empurraram o Internacional pra cima do São Paulo e 2 golaços, né? O Internacional fez 2 gols bonitos. O São Paulo até tentou uma reação, mas foi inferior e não conseguiu. O time do São Paulo é bem inferior ao Flamengo, bem inferior. Ele vai ter que contar com o Flamengo ruim, com o Flamengo jogando mal, com essa crise que está existindo, para que ele possa conseguir alguma coisa. Mas principalmente no jogo do Rio. São Paulo joga fora de casa e não consegue ganhar de ninguém. É um negócio impressionante. Vai começar no Rio de Janeiro. O Flamengo precisando mostrar serviço com o melhor time. Então, por mais crise que o Flamengo tenha, não dá para apontar o São Paulo como favorito. A bola do São Paulo não é o São Paulo joga um futebol que não pode colocá-lo como favorito de absolutamente nada. É um time que se mata, é um time que se arrebenta. Até o impacto Lucas já diminuiu bastante. O Rames não sei, né? Parece sair machucado, né? No jogo da Colômbia. Não, ele entrou durante o jogo. Tudo bem, né? Então, mas também eu acho que aquele impacto acabou. E aí o São Paulo voltou ao mesmo marasmo, né? Time que luta, que se mata, mas que joga muito pouca bola. Muito pouca bola. Não dá pra dar favoritismo ao São Paulo, mesmo com toda essa crise do Flamengo. E ó, uma boa notícia aí pra torcida do São Paulo, pro São Paulo, é que a crise no Flamengo, ela só aumenta. Temos a informação de que a torcida do Flamengo prepara um protesto para acontecer nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, na sede do clube, na Gávea. Então, olha aí, a torcida do Flamengo prepara um protesto para acontecer nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, na sede do clube na Gávea, só deixando claro, Bruno Prado, Mamãe Pilhada mora ali do lado. Certo. Então, se tiver manifestação da Gávea, já decide tirar o Sampaoli, bota a Mamãe Pilhada, que pode já tá ali do lado da Gávea. E pode assumir, Bruninho. Pode, né? Quem sabe, né? Quem sabe não seja a solução, né? O Flamengo, ele chega muito tumultuado na final. E mais que o São Paulo. O São Paulo chega mal, mas não chega em crise. E o São Paulo, ele vive uma situação diferente do Flamengo, né? O Flamengo, mesmo se ganhar a Copa do Brasil, claro que vai comemorar, mas não vai ser considerado um ano bom do Flamengo, né? Seria um título para amenizar a temporada. O São Paulo seria um título assim... pelo atual momento, seria um título histórico. Os caras virariam ídolos. O São Paulo é tudo ou nada, de novo, né? O São Paulo, na gestão do Casares, a estratégia da gestão, isso para mim parece bem claro, que é uma estratégia que eu acho muito arriscada e não concordo. Mas, se ganhar o título, vai acabar dando certo. Mas nos 3 anos que o Casares é presidente do São Paulo, o São Paulo está apostando no curto prazo. Está apostando em ganhar uma taça, porque o time não ganha muito tempo, e através de um título tentar reverter as coisas. Seria um planejamento mais seguro, eu digo vaga em Libertadores, não disputar título brasileiro, apesar que o Botafogo é uma surpresa, mas o São Paulo hoje não tem condição de disputar título brasileiro. Mas jogar o brasileiro mais forte, São Paulo poderia estar todo ano disputando a Libertadores, ou fica um ano disputa, outro fica fora. São Paulo não disputou a Libertadores nos últimos 2 anos. E se não ganhar a Copa do Brasil, é bem provável que não dispute pelo 3º ano seguido. O São Paulo ficaria a gestão Casares inteira sem se classificar para a Libertadores. No primeiro ano, em 21, no primeiro ano do Casares, o time jogou, mas se classificou no outro ano, que ainda era outro presidente, naquela campanha com o Diniz, no Brasileiro de 2020. Então o São Paulo está jogando tudo no curto prazo. No primeiro ano, apostou tudo no Paulista, que era um ano atípico, era um ano que emendou um no outro. Então não deu férias para ninguém, de 20 para 21, que aí não teve férias de fim de ano, mas alguns times deram folga, jogaram estadual com times mais fracos. O Palmeiras mesmo, que foi adversário ali, só jogou a semifinal e a final com o time titular. E o São Paulo jogou tudo ali e comprometeu o resto do ano. Ano passado, jogou tudo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. No Brasil, comprometeu o brasileiro. Acabou chegando em uma final e uma semifinal, não ganhou nenhuma das duas. E esse ano foi a mesma coisa. O São Paulo está mal no brasileiro. São Paulo está numa final, na Sul-Americana já foi. Está na final da Copa do Brasil, então é tudo ou nada. No brasileiro, sábado, o São Paulo completa 2 meses sem ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro.
São Paulo não ganha 7 jogos, são 2 meses. Que foi algo que o Dorival fez no Flamengo e que deu certo, né, Bruno? Sim, ganhou as Copas. Ele tem que torcer pra dar certo também no Flamengo. Ele meio que abdicou do Brasileirão. Sim. E no São Paulo ele faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa, que por ser constante no São Paulo, acho que não é só uma decisão dele, é uma decisão da diretoria, porque é o 3º ano que o São Paulo faz mais ou menos a mesma coisa. Então, essa final é muito tudo ou nada pro São Paulo. Se ganhar, acabou o ano, é festa, fica uma coisa maravilhosa, avaliação do ano para a maioria das pessoas, da torcida, enfim. E não dá para cair, viu? Sim, não. Tá fazendo a conta, você olha os times lá, difícil. nem que o São Paulo capricha, ele não consegue cair. Mas se perder, fica só isso e um brasileiro que você está muito atrás para buscar a Libertadores e com esse risco ali de baixo, né? O São Paulo, se o Santos ganhar do Cruzeiro amanhã e na Vila, o Santos fica a 4 pontos do São Paulo. Ainda tem uma distância, mas já não é uma distância tão grande. Mas tudo depende da final. Se ganhar a final, beleza. Se perder, o São Paulo vai ter um final de ano duro. Vai ser um final de ano bem E complicado. o Lucas, que começou bem a temporada, ele deu... A temporada não, que chegou voando no São Paulo, ele deu uma queda, né? Sim, deu uma caída. É um sim. cara que é super decisivo para esse São Paulo. O time caiu e ele também. Né? Hoje até ele jogou do lado esquerdo. E já era uma coisa que o Dorival tinha feito em outros jogos, mas não para iniciar. Ele tinha feito durante os jogos. Que depois daquele jogo com o Corinthians, acho que o Dorival chegou à conclusão de que o Lucas não deve jogar do lado direito. Porque quando o Lucas chegou, o Dorival o colocou na direita, que era o normal dele, onde ele jogou muitas vezes na carreira. No jogo com o Corinthians, no Morumbi, o Luciano estava suspenso. Aí o Dorival colocou o Lucas por dentro e o Wellington Rato na direita. O Lucas jogou muito aquele jogo. Foi o melhor jogo do Lucas no São Paulo. E a partir daí, acho que o Dorival chegou à conclusão de que o Lucas não deve jogar na direita, porque na direita ele tem a tendência de levar para o fundo, ele quer que o Lucas participe mais. E em alguns jogos, depois de substituições, ele deslocou o Lucas para a esquerda para ele vir da esquerda para o meio. E foi o que ele fez hoje de novo. Então ele está tentando ajustar. Hoje o Nestor ficou no banco, jogou o Rato na direita, o Lucas na esquerda, o Luciano por dentro e o Caleri na frente. É uma outra formação que não funcionou tão bem. Mas hoje foi um jogo bem ruim do São Paulo, só fez gol porque o goleiro do Inter deu o gol para o São Paulo. Senão não teria criado nada no jogo. O São Paulo fez outro jogo fora de casa bem ruim e não venceu fora de casa ainda no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, né, a gente tá falando aqui, ele vinha tendo boas atuações no começo do Dorival, vinha tendo uma defesa super equilibrada, né, Piperno? Chegou a ser a melhor defesa da Série A do Campeonato Brasileiro. E, de repente, degringolou. Por que você acha que o São Paulo perdeu aquele gás do começo do Dorival? Será que foi porque tiveram jogos mais difíceis? No começo, jogos mais fáceis? Porque a gente falava muito, o Dorival organizou o São Paulo. Defesa do São Paulo, Beraldo, Arboleda, o Rafael também, chegando, sendo um goleiro bom, depois de tantos goleiros assim questionáveis no São Paulo. Mas, do nada, o São Paulo parou de ter resultados positivos. Todo time médio ele está sujeito a isso, de ter alguma sequência boa, depois ele começa a oscilar, às vezes ele tem uma sequência ruim. Estava olhando a campanha do Goiás no Campeonato Brasileiro. O Goiás recentemente trouxe um técnico português que está fazendo uma campanha muito boa, o Armando Evangelista. Nos últimos 8 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, o Goiás não perdeu nenhum. Ele empatou 5 e ganhou 3. Também, né? O Atlético Paranaense com interino. Essas coisas são meio esquisitas, né? A gente sabe, acho que não existe uma explicação pronta para esse tipo de fenômeno, né? Porque aconteceu com o Goiás, que vai acontecendo com o Atlético Paranaense e para aquilo que não acontece mais com o São Paulo. O São Paulo tem um desfalque importante na defesa, que é o Arboleda, né? Que se machucou na data FIFA. Aliás, a minha solidariedade aos 4 times que jogaram hoje também, porque eu acho uma sacanagem da CBF, mas uma, assim... Eu vou soltar um palavrão aqui, mas vou ficar, enfim, começo de madrugada, ficar na minha. Porque, veja, não se justifica marcar jogo para quarta-feira depois de data FIFA com jogo na terça. Isso é um crime com qualquer time. Então, todo mundo joga desfalcado porque todo mundo cedeu jogador até para seleções de outros países aqui. Isso é uma sacanagem. O Inter jogou sem o Rocher, para, sem o Valência e sem o Arangues. Exato. Por que para? Não Então, para fazer essa palhaçada. Para fazer de conta que é sério. Exato. Eu sou contra parar, você tem que jogar, vambora. Mas se para decentemente, né? Não podia ter jogo hoje. O Palmeiras contra o Bahia aquela vez, o Palmeiras foi o último invicto a cair. Jogou em Salvador na quarta-feira. Perdeu o jogo.
meio que quebrou o encanto, ela perdeu em seguida pro Botafogo, empatou mais 2 em 4 rodadas. O Palmeiras fez 2 pontos, o Botafogo fez 12 e hoje a diferença é de 10. Fora... E o São Paulo vai recuperar esses pontos aí? Fora o Arboleda, que Sim. correu, e o Vidal, contusão seríssima, o Atlético Paranaense vai ter que renovar o contrato dele. Exato. Pela lei, ele ficou machucado, vai ficar um ano parado. O Atlético vai ter que renovar o contrato dele, porque ele se machucou jogando pela seleção do Chile. É uma piada, né? A lei é essa? O jogador tá machucado, você tem que renovar o contrato. É que o contrato dele vai acabar no fim do ano e ele ainda vai estar se recuperando, né? Tem que se recuperar lá no... Eu acho correto, uma proteção pro jogador. Só que ele machucou na seleção, pô. Vai estender até ele se recuperar. Então. Agora, a gente já criticou muito o Corinthians por não conseguir resultados fora de casa. E o São Paulo passa por esse problema também, né, Bruninho? Sim, muito. Porque, ó, São Paulo fora de casa na temporada. Primeiro, não venceu fora de casa no Brasileirão. São 10 jogos, 5 empates e 5 derrotas. Aproveitamento de 16,7%. É um aproveitamento horroroso no Brasileirão. No ano, são 24 jogos, 9 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. 47,2% de aproveitamento. Lembrando também que tem muitas babas do Campeonato Paulista que aí, ganha fora de casa. Mas no Brasileirão, em 10 jogos, não ter uma vitória... Eliminado pelo Água Santa no Paulista. Não vamos esquecer isso também, né? Verdade. Foi. É bizarro. O São Paulo, fora do estado de São Paulo, esse ano, ele ganhou do Sport no Recife, só. E depois ainda tomou 3 aqui. Perdeu de 3-1 aqui. Foi pros pênaltis. Aí ele ganhou também 2 jogos na Sul-Americana fora de casa, com o Tigre e com o Puerto Cabello da Venezuela, que, nossa senhora, é um dos piores times que eu vi nessas competições. E olha que tem muito time ruim nessas competições. Então, o desempenho fora é terrível. E São Paulo, o último jogo fora, antes do Inter, foi com o América, em Belo Horizonte. São Paulo perdeu o jogo com 1 a mais. Tava 1-1, a América teve um cara expulso e o América fez o segundo gol com 10 contra o São Paulo. Então, fora de casa é terrível. É que o Flamengo está numa crise muito grande. E não dá para saber como o Flamengo vai se comportar no domingo. Mas o jogo de domingo no Maracanã é para voltar vivo. O objetivo é esse. É voltar vivo para o Morumbi. Aí, se o Flamengo der brecha, claro, o São Paulo pode aproveitar. Mas, a princípio, pelo que o São Paulo faz fora de casa, é voltar com um resultado reversível para depois... até pelo ambiente todo, tentar alguma coisa no Morumbi. É por isso que eu tô falando, com toda a crise do Flamengo, não dá para apontar o São Paulo como favorito. Não dá. Você olha o São Paulo, meu Deus, vai jogar aí no Rio ainda. Não é no Rio, em qualquer lugar, né? Fora de São Paulo. Pelo amor de Deus, não dá para apontar como favorito, não. Vai ser jogo duro de prognóstico esse, viu? Eu também. Duro de prognóstico, nossa senhora. E ó, com desfalques importantes, o Flamengo vai ter o desfalque do Arrascaeta e do Luiz Araújo no primeiro jogo. Bruno Henrique deve voltar. O São Paulo pode ter o desfalque do Arboleda, Sim. que lesionou Bem provável. na seleção equatoriana, né? No jogo contra o Uruguai. Sim. Tem mais algum desfalque provável no São Paulo importante? Não, né? Não, é isso. Só o Arboleda, né? Que o resto, o Rames volta, mas nem é titular hoje, vai voltar, mas vai estar no banco. É isso, não tem mais ninguém, não. O resto tá todo mundo disponível. Ó, Flávio, você levantou um assunto interessante. Tem favorito para essa final? Não. Porque, ó, o Flamengo seria normalmente o favorito. Tem muito mais time, tem muito mais elenco, time que joga junto há mais tempo, mais jogadores que tranquilo, jogam ganhou junto há outro mais dia tempo. com o campeonato. É o atual campeão da Libertadores Não, da aí Copa eu do Brasil. discordo. Não tá mais tranquilo. O Flamengo tá um inferno. Não. O que eu quero dizer, deveria estar Sim, mais sim, tranquilo. deveria o estar mais Flamengo tranquilo. ganhou, é o atual campeão da Libertadores. A gente esquece isso. E da Copa do Brasil. O São Paulo não ganha nada desde 2008. Não, Olha 2012 ganhou a Sul-Americana, vai. Não, né? Foi metade, né? Metade. Aí que papelão, segurança Não, mas ganhou. dando porrada Ganhou. em jogador argentino e tal. Aquilo Mas foi- ganhou a Aí Sul-Americana. você vai isso. considerar até que aquele campeonatinho paulista foi título, pô. Mas Sul-Americana vai, é um título internacional, tudo Mas bem não que... daquele jeito, né? Foi um papelão. Foi meio título, metade. Ganhou metade, meia tacinha. Mas então, era pro Flamengo ser favorito. Agora, diante do que a gente tá falando aqui, mas que eu tô o dizendo. inferno que vive o Flamengo e a fase dos jogadores e do treinador do Flamengo, não dá pra dizer que o Por Flamengo... isso que eu tô falando. O Flamengo. O São Paulo só tem uma chance de ganhar do Flamengo. Se o Flamengo jogar mal. Se o Flamengo jogar bem, o Flamengo é favorito. É claro que ele é bem melhor que o São Paulo. Tá, mas que Flamengo? O Flamengo é bem melhor que o Atlético Paranaense. Tomou 3-0 hoje, pô.
jogando em casa dia também. eliminou o Atlético na Copa do Brasil. Exatamente. Ganhando lá, inclusive. Então, quer dizer, esse time é o time que vai enfrentar o São Paulo, que é um time que se mata. O São Paulo você pode falar tudo, menos quando se mata pra caramba. Mas não dá pra você falar. O que vai acontecer? Não dá pra saber. Que Flamengo vai jogar domingo? Que eu digo que o Flamengo que perfil de time o Flamengo vai? Que vai ser o Flamengo do time do jogo contra o Botafogo? Se for, o São Paulo tá ferrado. Se for o Flamengo de hoje, o São Paulo tem chance de ganhar até no Rio. É muito louco isso, né? É muito louco. Você não consegue fazer uma previsão. O Flamengo, ele é completamente irregular. É isso aqui, ó. Um dos jogos que o São Paulo teve mais próximo de ganhar fora de casa foi o Flamengo. Teve aquele pênalti lá no final, que até tem a discussão, até hoje estava impedido ou não. Foi um dos jogos que o São Paulo teve mais perto de ganhar fora. Não ganhou nenhum. Esse muito louco. Tava ganhando de 1 a 0. O Flamengo, os 4 jogadores marcaram o Lucas e ninguém deu bote. Sim, foi. O goleiro pulou com o braço encurtado. Por sinal, o Matheus Cunha hoje de novo, hein? Sim, ele foi mal hoje. De novo hoje. Cadê nenhum? Bota o Rossi. Até isso, o Rossi, goleiro titular do Boca Juniors, não recebe chance no Flamengo, gente. Isso também não estou entendendo. Não dá pra entender, Piperno. Não, e assim, o São Paulo conhece o cara, veio já na gestão São Paulo e inexplicável, assim, é uma coisa inexplicável. E teve mesmo. a chance agora porque o Matheus estava no Marrocos. Estava com a seleção no Marrocos, né? Então tinha até uma justificativa para... quem estava treinando nesses dias era o Rossi. O Matheus estava com a seleção brasileira, olímpica lá. Então tinha até uma justificativa. Claro. Né? Pra dar... Se é que precisa, né? Sim. Pô, não precisa, né? Não é que o Matheus tá arrebentando, nada, pô. E ó, o Santos virou terceiro goleiro e ninguém fala dele. Acabou, né? Acabou no Flamengo, né? Enfim. Verdade. Tomara que siga bem a carreira em outro clube, mas no Flamengo não tem mais o que fazer.